a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Então o que Paulo estava dizendo aqui, a vontade dele é para que todos os homens ali fossem salvos. Porque ele sabia que o homem sem salvação, o homem sem Deus, sem Jesus, ele estava perdido. Aí Paulo diz, a boa vontade do meu coração é que todos eles sejam salvos, sejam judeus, sejam estrangeiros, romanos, fossem salvos. Mas ele diz, porque lhes dou testemunho de que eles são zelosos por Deus. Está se referindo aos líderes religiosos, porém não com entendimento. Veja bem, estava sendo religioso, mas eles não tinham entendimento. Eles pregavam a lei de Deus, eles anunciavam a palavra de Deus, mas eles estavam sem entendimento. Não compreendiam o amor de Deus. Eles condenavam qualquer pessoa. Se não tivesse de acordo com a lei, era condenado por eles. E isso pesava, porque Jesus disse que ninguém pode condenar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Eu não posso julgar a senhora nem a irmã, julgar a mim. Eu não posso julgar seu Zé, nem seu Zé julgar a mim. De maneira nenhuma, porque o Jesus disse que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Agora, esta palavra que nós pregamos, ela vai julgar no último dia. No último dia, Deus vai nos trazer à tona toda a palavra de Deus, tudo que nós fizemos. Então, nós temos que ter o cuidado para que a gente viva o que está escrito nessa palavra, porque a Bíblia diz, minha irmã, dona Iraci, que a Bíblia Sagrada ela vai ser lida por Deus na nossa frente. E Deus vai perguntar, você viveu de acordo com a palavra? Eu não posso enganar Deus, porque Ele sabe do meu passado, Ele sabe do meu presente, Ele sabe do meu futuro. Ele vai chegar um momento que Ele vai chegar diante de mim, quando nós estivermos lá, porque a Bíblia diz que todo ser humano vai se encontrar com Deus na glória celestial, no julgamento celestial. Todo ser humano vai se encontrar com Deus no julgamento que vai vir. E Ele vai chamar um por um e vai nos corrigir nesta palavra, se realmente nós andamos de acordo a ela ou não. Aí ele diz no versículo 2, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus, amado? Jesus, a quem vem de Deus. Aí no versículo 4 diz por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus Cristo veio e anunciou tudo que o homem precisa saber. Porque a lei era santa. Aliás, a lei é santa. E o homem jamais ele cumpriria a lei. Esses doutores da lei, esses homens da lei que Paulo desejava que eles fossem salvos, que eles entregassem a vida para Jesus, eles não conheciam a lei. A Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita e jamais um homem pecador ele cumpriria com a lei de Deus. Foi preciso um homem perfeito, santo, sem pecado, vir para poder cumprir toda a lei. Hoje nós não somos mais salvos pela lei. Hoje nós somos salvos agora pela justiça, pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça, amados? É favor não merecido. Ou seja, o que Deus fez para mim, o que Deus fez para você, o que Deus fez por nós, querido, jamais nós pagaremos. A Bíblia diz que Deus, Ele desceu do céu para morrer, se fez homem no ventre da Virgem Maria, para morrer no meu e no teu lugar. Por quê? Porque o meu pecado afastou o homem da glória de Deus, foi o que o irmão Waldo falou. Romanos 3:23 diz que o pecado afastou o homem da glória de Deus, porque todos pecaram. E por pecar, meus amados irmãos, nós não temos mais chance de chegar ao céu, a não ser por Jesus Cristo. E justamente Deus vendo isto, Ele vendo que nós não tínhamos condições de chegar a Deus pelos nossos méritos, por ser boas pessoas, por ser pessoas caridosas, por fazer caridade, jamais nós chegaremos aos céus. Foi por isso que Ele se desceu do céu como Deus, se fez homem, foi, antes de ir para a cruz, Ele pregou o Evangelho, que o Evangelho é boas novas, ou seja, Jesus veio dizer que eu e você, que todos nós temos chance de ir para o céu, todos nós temos chance de morar nos céus. O Evangelho é isso, é boas novas, é boa notícia. Ele veio dizer, olha, vocês pecaram, vocês erraram, mas se vocês se converterem, vocês vão para o céu. Mas naquele momento, né, o povo não tinha salvação. Naquela época, o povo não tinha salvação. Aí Jesus vem na cruz, antes de ir para a cruz, ele vai e prega. Depois que ele pregou, ele foi para a cruz, morrer pelos meus pecados, pagar a dívida que eu jamais poderia pagar, pagar o débito que eu jamais poderia pagar. Ele foi na cruz, ele deu a sua vida por nós. A Bíblia diz, amados, que o meu pecado, irmão Valdo,
Meu pecado, nosso pecado, o pecado da humanidade foi quem matou Jesus. Não é porque ele foi morrer só por morrer, não. Ele teve algo que aconteceu para que aquela morte fosse realizada. Foi o perdão do nosso pecado. Ele perdoou meus pecados. A Bíblia diz que quando ele morreu lá, ele levou com ele toda a nossa maldição, todo o pecado. A Bíblia diz que ele se fez maldito. Jesus se fez maldito, está escrito aqui. Jesus se fez maldito por causa do meu e do nosso pecado. Ele suportou na cruz, que ele não devia não. Eu era quem merecia a cruz, nós era quem merecia a cruz. Que a morte de cruz era a morte mais vergonhosa, era a morte só para bandido, para pessoas de periculosidade. Morte era para as pessoas que praticavam coisas erradas dentro de Deus, a morte de cruz. E Jesus suportou calado. Antes dele ir para a cruz, seu José Carlos, ele apanhou, deram nas costas dele, cuspiram nele, zombaram com ele. Ele saiu calado, suportando, meu irmão. Ele poderia ter destruído todo ser humano ali. Não reclamou nada. Mas ele não reclamou não. Por quê? Porque ele sabia que ele veio para isso, ele veio para perdoar meus pecados. O povo zombando dele e ele perdoando. O povo batendo nele e ele perdoando. O povo machucando ele e ele perdoando. O povo cuspindo nele e ele perdoando. Botaram uma coroa de espinho zombando porque ele disse que era rei. Botaram aquela coroa zomba e cadê o rei? Desce daí da cruz. E ele calado, ele poderia só com sopro. Ele matava todo mundo. Porque ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Mas o que foi que ele fez? Calado, ele foi para a cruz. E lá, ele disse o quê? Foi pregado junto com 2 ladrões. Quando ele chegou lá, naquela hora, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E naquele momento ele rendeu o espírito, foi para o céu, morreu. E os 2 ladrões ainda ficaram vivos. Chegaram os guardas lá, e esse camarão tão vivo, aí quebraram as pernas dele, bateram nas pernas dele para quebrar, que era para morrer mais rápido. Porque quando quebraram as pernas dele, eles ali ficam sem força, agarrados na cruz ali, o prego rasgando a mão, os pés quebrados, aí eles morreram também. Ia quebrar os pés de Jesus, mas quando chegou lá, Jesus já estava morto. Já tinha morrido, irmão, por mim, por nós, meus irmãos. E eu tenho feito o quê? Aí Paulo diz, continuando, versículo 5, ora, Moisés escreveu que todo homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes no teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer de alto, lá do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porque, porém, que se diz a Escritura? A palavra está perto de ti, ó. A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Veja bem. Aí no versículo 9, veja bem, o versículo 9 diz a palavra do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, irmão, nós precisamos confessar a Jesus como Senhor. Todo ser humano ele tem que confessar a Jesus como Senhor. Se não confessar, não tem salvação. O que é confessar? Ele vai dizer, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece? Tu serás salvo. Querido, nós temos que confessar Jesus com a nossa boca, não ter medo, não ter vergonha. Senhor, eu te recebo. Por quê, irmão? Porque eu pequei. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Senhor, o que é confessar e dizer, Senhor Jesus, eu errei. Senhor Jesus, eu pequei. Senhor Jesus, me perdoe pelo que eu fiz. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, daqui por diante o Senhor vai ser o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor vai ser o meu Deus. Confessar com a boca. Todo aquele que confessar o Senhor com a sua boca. E no teu coração crer. No coração, por que coração, amado? Porque o coração é a fonte da vida. Quando se fala assim coração, fala de todo o seu ser. Porque não é só confessar na mente, não é só de lábio não, mas é do coração, é toda a sua vida. E ele diz, no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, amado. Você sabe o que é isso, amado? Uma pessoa não ser confundida, todo aquele que nele crê, é alguém olhar para você e dizer, esse homem é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, ela carrega os traços de Cristo.
Ele não confunde, você percebe a santidade na vida dele, você percebe a honestidade dele. Você conhece uma vida quando ela está pautada no Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz mais, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que eu mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele é o quê? Ele é Senhor de todos, tanto dos judeus como de nós brasileiros, tanto dos judeus como dos americanos, tanto nós judeus como de africanos, do país todo, do mundo todo. Ele é nosso Deus, tanto dos judeus como dos gentios. Ele é o Senhor de todos nós. E o versículo 13, veja bem o versículo 13. Aí diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amados. O que é invocar, amados? É o que eu falei agora há pouco. É suplicar, é gritar, Senhor Deus, me perdoe, Senhor. Ô Senhor, eu merecia aquela morte, mas o Senhor me perdoou, o Senhor morreu no meu lugar, Senhor, me perdoe pelo que eu errei, pelo que eu fiz. Lá em Isaías 53, diz que o castigo que nos traz, a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento, amado, nós fomos sarados, curados, libertados. Nós fomos libertos, amados. Aí eu pergunto o que é que eu tenho feito por Jesus, o que você tem feito por Jesus, o que nós temos feito por Jesus, irmão. Dormimos, Deus dá um ano de vida, Deus dá a sua vida, o seu aniversariou ontem. Deus lhe deu a vida porque a vida é dele. Eu não sei se eu completo um ano amanhã, eu não sei se eu tenho esse dia amanhã não. Quero agradecer a Deus por mais esse trabalho aqui na casa dos nossos irmãos Zé Carlos, Dona Iraci. Agradecer em especial, né, sempre ao nosso Deus, porque nos proporcionou mais uma noite abençoada. Amém, meu irmão. Palavra do irmão Zé Barbosa, que não foi dele, mas foi da parte de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. E agradecer a todos que sempre nos assistem, Amém, sempre nos dão aí esse privilégio de deixar entrar também na casa de vocês. E esse foi mais um trabalho do Senhor Jesus, para a honra e glória Amém, do Amém. nome santo Amém, de Jesus. Fiquem com Deus e até Amém, o próximo vídeo, né, irmão? Vamos orar. Deus abençoe. Amém.